Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler aqui nós vamos estudar, na verdade, alguns versículos de Provérbios. Mas para começar, vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o versículo número 33. Provérbios 3, 33. Provérbios 3, 33, e assim diz a palavra de Deus: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando, meu Pai, aprender mais acerca da Tua palavra, assim como, meu Deus, adorá-lo de todo o nosso coração. Rogamos, meu Pai, pela Tua graça e misericórdia neste momento, que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, nos faça compreender a Tua palavra e também nos faça ser edificados por ela. Nós depositamos, meu Pai, em Tuas mãos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, Provérbios 3:33, estamos diante de alguns escritos de Salomão, escritos de sabedoria para a edificação do povo israelita e também para a nossa edificação. Então, nós temos uma proposição para essa noite, irmãos, que é apresentar o papel de alguns princípios bíblicos para o lar cristão. Nós vamos estudar aqui 3 princípios bíblicos. Vamos tentar extrair do livro de Provérbios pelo menos 3 princípios bíblicos para que nós possamos abençoar assim os nossos lares, as nossas famílias através da palavra de Deus. Esses 3 princípios são obediência a Deus, obediência à sua palavra, pacificação dentro do nosso lar, vivermos em harmonia, e também, por fim, sabedoria espiritual, crescimento espiritual. Nós devemos buscar pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Então, são esses 3 princípios que vamos estudar hoje à noite e vamos ver como esses princípios influenciam o lar cristão, segundo aqui as palavras de Salomão, segundo o livro de Provérbios. Então, irmãos, Provérbios 3:33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Irmãos, esse versículo ele se insere numa passagem, numa seção do livro de Provérbios, que é iniciada justamente no capítulo 3, que ele vem falar, que Salomão vem falar sobre a questão da obediência ao nosso Deus. Vejam comigo o primeiro versículo, como Salomão inicia esse texto, lá no capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Primeiro versículo dessa sessão, primeiro versículo desse capítulo. Então, temos aqui duas espécies de ordens vinda de Salomão. Primeiro, não te esqueças. A segunda, guarde. Então, o filho dele não deveria esquecer dos ensinos. E, igualmente, deveria guardar no seu coração os mandamentos. Então, quando nós olhamos essas palavras, não te esqueças e guarde, o que Salomão está falando aqui? Está falando para ele obedecer aos ensinos de Deus e aos ensinos também dele. E por quê? E aí ele vai, a partir do capítulo 3, mostrar por que todas as pessoas devem obedecer à palavra de Deus, obedecer aos sábios. Versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias, e acrescentarão anos de vida e de paz. Vejam os grandiosos benefícios que Salomão apresenta no capítulo 3 para a obediência ao nosso Deus. Versículo 5, ele fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que Salomão quer dizer com isso? Que nós devemos depositar nossa fé, nossa confiança em Deus e não no nosso próprio entendimento. Quando ele fala não te estribes no teu próprio entendimento, ele está falando para a gente não confiar no nosso próprio entendimento. Não fundamentar a nossa vida naquilo que, pela nossa própria mente, pelo nosso próprio raciocínio humano e falho, venhamos a entender.
mas sim que venhamos fundamentar a nossa mente no Senhor, na sua palavra, na sua vontade. Versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo. Veja, ele traz uma exortação, porque aqueles que obedecem a Deus estão em um caminho que muito provavelmente os trarão saúde física, né? A desobediência a Deus em determinados aspectos da nossa vida, amados irmãos, significa a destruição do nosso próprio corpo, né? Versículo 19, né? Ele repete: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, né? Veja que ele está falando aqui da pessoa de Deus agora, né? Versículo 22, porque serão vida para a tua alma, né? Uma exortação a uma piedade verdadeira a Deus, uma dedicação de vida a Deus, uma obediência a Deus, né? Versículo 26, porque o Senhor será a tua segurança. Próximo benefício que ele apresenta da obediência a Deus, uma segurança dada por Deus, né? E aí a gente chega lá no versículo 33, o versículo que nós vamos mais profundamente estudar. A maldição do Senhor habita na casa dos perversos, porém a morada dos justos ele abençoa, né? Irmãos, por que nós vemos alguns versículos específicos aqui desse capítulo? Porque são os versículos que Salomão nos traz exortações e mandamentos que são fundamentados não na sabedoria humana, mas na própria pessoa de Deus com todos os seus atributos, né? Então, por que nós devemos obedecer a Deus? É porque nós vamos ter benefícios? Não, é por causa da pessoa de Deus. E o que é que esses versículos, esses poucos versículos que nós lemos aqui, têm a dizer sobre esse Deus tão poderoso, o Deus de Israel? Quando nós lemos o versículo 8, isso será saúde para o teu corpo, né? Ele está fazendo aqui uma espécie de exortação à onipotência de Deus. Deus protege. Deus tem todo o poder para nos livrar de problemas, seja esses problemas físicos ou seja esses problemas relacionados à segurança, né? Como ele fala no versículo 26. Veja comigo, porque o Senhor será a tua segurança. Uma exortação à soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus tem todo o poder para nos proteger diante das dificuldades deste mundo. Quando nós vemos agora o versículo 33, que é o que nós vamos estudar essa noite, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Uma exortação à onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro dos nossos lares. E Ele sabe se somos ou não obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra, crédulos ou incrédulos nele. Deus sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares e Ele, através das Suas palavras, nos exorta a uma vida de piedade, a uma vida de obediência, né? Então, irmãos, falamos que nós vamos tirar daqui princípios para a família cristã, né? Então, o que é que esse versículo tem a nos dizer sobre um lar cristão, sobre a nossa família, né? Como nós vimos, esse versículo se insere num contexto que Salomão está falando aqui sobre a necessidade, a exigência de nós obedecermos ao Senhor, né? Vejam, a epígrafe do capítulo 3, colocada aí pelos editores da Bíblia, pelo menos aqueles que têm uma Bíblia Almeida Revista Atualizada, diz muito claramente: exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor, né? Algumas das Bíblias dos irmãos podem apresentar esse texto como epígrafe, né? Então, aqui nós vemos claramente que Salomão está falando primordialmente da obediência a Deus, né? Então vamos lá. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, né? E a ênfase, irmãos, que eu gostaria de trazer dessa frase é no verbo habitar. Então vejam, a maldição do Senhor habita no lar do perverso. Aquele que é perverso de coração, aquele que é impiedoso contra Deus, aquele que é incrédulo ao Senhor, dentro da casa dessas pessoas habita a maldição de Deus, né? Nossas casas são naturalmente vistas por todos nós, seja crentes ou não, como local de segurança, né? Quando nós olhamos para os nossos lares, nós
involuntariamente pensamos ali em um lugar de repouso, em um lugar onde eu estou seguro, né? Quando nossos pais, nossos avós estão preocupados conosco, perguntar: você já chegou em casa? Né? Ou seja, você está dentro do seu lar? Você está seguro pelas quatro paredes do seu lar? Né? Quando pensamos para o pensamento comum da nossa sociedade, né? Nós vemos especificamente isso. O mundo enxerga o seu próprio lar como um local de segurança, um local de repouso. Mas muitas vezes, por causa desse pensamento, nós ignoramos que esse nosso lugar de repouso, esse nosso lugar, né, de descanso, é observado por Deus 24 horas por dia. Não é? E muitas vezes, involuntariamente, cometemos conflitos e pecados contra Deus em nossos lares, justamente porque dentro dos nossos lares nós temos esse pensamento de segurança, esse pensamento de proteção, né, que, na verdade, não existe. Não é? Então, veja, irmãos, dentro do lar, da casa do perverso, habita a maldição do Senhor. Então, o perverso, né, ele pode até não reconhecer, ou pode até não enxergar a maldição do perverso, a maldição de Deus convivendo com ele dia a dia. Mas mais cedo ou mais tarde, essa maldição irá se manifestar nesse lar, seja como for. E mais cedo ou mais tarde, por causa da perversidade dos nossos pecados, nossos lares serão afetados. Nossas relações serão afetadas, nossos familiares serão afetados, com o risco até do nosso lar desmoronar. Então vejam que a obediência a Deus, ou melhor dizendo, como Salomão está falando aqui, a desobediência a Deus traz grandes malefícios vindos da pessoa de Deus. Imagine, irmãos, vocês terem como inimigo uma pessoa comum, conhecido, um parente, não sei, alguém. Agora percebam a diferença de ter como inimigo o onipotente Deus, o Criador de todas as coisas. Infelizmente é nessa posição que muitas pessoas e até mesmo muitos crentes se colocam quando desobedecem a Deus. Então, vejam o que Salomão tem a nos ensinar aqui nesse versículo. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Deus está em todo lugar, nos vendo a todo instante. E como servos de Deus, devemos, dentro dos nossos lares e fora dos nossos lares, obedecê-lo e seguir uma vida de piedade, buscando a segunda parte do versículo. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Então, a morada dos justos é um lar onde cada membro da família se relaciona com o próximo obedecendo a Deus. Então, o nosso relacionamento de marido com esposa, ou de pai com os filhos, ou de irmão para com irmão, ele não deve se fundamentar na pessoa do nosso parente. Então, a minha forma de me relacionar com a minha esposa não pode ser definida pelo que a minha esposa faz ou deixa de fazer, mas deve ser definida pela pessoa de Deus. Como Salomão, ele exortou aqui durante todo o provérbio, falando das características de Deus, falando da onipotência de Deus, falando da onipresença de Deus. Então, se quisermos ter um lar abençoado, o que nós devemos fazer? Sermos justos diante de Deus, piedosos diante de Deus, para que a nossa morada seja, por Deus, considerada uma morada dos justos. Para que assim possamos obedecer a Deus de todo o nosso coração e ter uma família, um lar cristão abençoado, como o versículo fala. Então, quando estivermos buscando as bênçãos de Deus para o nosso lar, nós primeiro temos que olhar para a pessoa de Deus e vermos o que Deus exige. E vemos o que Deus falou através da sua palavra sobre o lar cristão, sobre a minha posição de marido, sobre a minha posição de esposa, sobre a minha posição de filho ou de filha.
e assim obedecer a palavra de Deus para que a nossa morada, o nosso lar, a nossa família seja considerado como a palavra de Deus uma morada de justos, uma família que convive em harmonia fundamentada na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Então temos aqui nesse primeiro salmo um primeiro princípio que podemos pensar sobre o lar cristão. É um lar que obedece a Deus. É um lar em que cada membro dessa família obedece a Deus em suas responsabilidades, em suas posições. Um famoso comentarista bíblico, falando sobre esse versículo, o Risby, ele afirmou que os servos de Deus devem tentar viver em paz com seu próximo para evitar conflitos desnecessários. E o motivo para isso é o fato de que, se amamos verdadeiramente a Deus, também amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Então veja como isso se relaciona também com o ensino explícito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dos grandes mandamentos que o nosso Senhor deu aos seus discípulos. E também amaremos ao nosso próximo como a nós mesmos, obedecendo aos grandes mandamentos de Jesus. Uma aplicação que podemos trazer desse primeiro versículo para o nosso lar, para a nossa família, é que nós devemos obedecer aos mandamentos do lar cristão, né, como eu tinha falado. Então, o que a palavra de Deus fala sobre cada membro da família? Né? Nós estamos vendo muito isso durante essa semana. Creio que semana que vem esse será o tema central, né, pastor Walter? Então, o que a palavra de Deus nos fala sobre as esposas, mulheres submissas ao seu próprio marido? Efésios 5:22. Maridos amando esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 2:25. Filhos obedecendo aos pais. Efésios 6, versículo 1. Para que o nosso lar seja um lar abençoado por Deus. Na semana que vem nós vamos ver mais sobre isso, mas eu queria destacar aqui só sobre essa questão de maridos amando a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Vamos pensar, nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, pela igreja. Já pararam para pensar por quem Jesus Cristo se entregou? Nós sabemos que a sua entrega foi um sacrifício planejado por Deus desde a eternidade, mas um sacrifício extremamente doloroso, que resultou num pagamento infinitivamente grandioso pelos nossos pecados. Mas quem somos nós para Jesus Cristo se entregar de tal forma? Somos pecadores, somos falhos, somos pessoas cheias de defeitos. Não importa qual de nós aqui, todos nós entramos nesses atributos, nessas qualidades. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossas limitações. Limitações para com nossos irmãos e limitações também para com Deus. E foi por pessoas como nós que Jesus Cristo se entregou. Foram pessoas como nós que Jesus Cristo amou. E Ele decidiu se entregar por amor de cada um de nós. Então, o amor do marido para com a esposa deve ser semelhante a esse. É um amor que não leva em consideração aquilo que a esposa faz ou deixa de fazer. É um amor que não é condicionado pelas qualidades da esposa. É um amor que não é derivado da bondade da esposa ou da piedade da esposa. Mas é um amor a uma pessoa tão falha quanto nós mesmos. Então, como servos de Deus, nos cabe, né, pensando na posição dos maridos, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa muito, irmãos. Isso significa amar a nossa esposa independentemente das suas falhas, independentemente das suas dificuldades. Né? E cada um de nós, cada esposo aqui presente é chamado justamente para isso. Nós devemos, portanto, obedecer a essa palavra igualmente, não por causa das qualidades de nossas esposas, mas por causa da pessoa de Deus, que exige isso dos seus servos. E esse mesmo princípio vale para as esposas, para com o marido, dos filhos para com os pais, dos irmãos para com os irmãos. Tudo fundamentado na pessoa de Deus e não na pessoa do meu próximo.
e não na minha pessoa, mas porque Deus exigiu e por quem é Deus. Então, que todos nós possamos, pelo menos diante desse primeiro princípio aqui, obedecer a Deus, para que o nosso lar seja considerado um lar de justos e para que assim seja um lar abençoado por Deus. Próximo versículo que nós vamos abordar aqui em Provérbios está lá no capítulo 11. Abram comigo agora Provérbios 11, versículo 29. Provérbios 11, 29. Provérbios 11, 29 diz o seguinte: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O que é que Salomão está falando aqui nesse outro versículo? Primeiro vamos ver aqui o que ele fala nos versículos anteriores, para a gente entender melhor o contexto. Então a seção aqui pela qual esse versículo se insere começa especificamente no capítulo 11, versículo 1. Então Salomão aqui vai falar sobre vários aspectos de uma vida de um servo de Deus, relacionado especificamente ao caráter moral e à justiça para com o próximo e para com Deus. Então vejam, lá no versículo 1, Provérbios 11, Salomão começa a falar alguns aspectos desse caráter moral que é exigido por Deus, e ele vem falar especificamente no contexto de uma espécie de comerciante. Vejam só, balança enganosa é abominação para o Senhor. Os irmãos vão entender esse versículo. Quando temos algum comerciante que faz algum truque em sua balança para que ele venda menos pelo preço de mais. Então, por isso, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Então, ele vem falar aqui sobre a moralidade, sobre um caráter moral em vários aspectos da vida. Vejam o versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade, os destrói. Versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Versículo 10. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Interessante esse versículo. Como se Salomão aqui está falando no contexto de uma cidade, de uma comunidade, de um bairro. No bem-estar dos justos exulta a cidade. Então a cidade, ela tem tem bons olhos, melhor dizendo, para com aqueles que são justos. Mas quando os perversos perecem, a cidade o quê? Há júbilo. A cidade se alegra, quando um perverso perece. Então vejam que aqui nós estamos falando de caráter moral. Salomão está falando de caráter moral. Versículo 13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Então vejam, falando também sobre fofoca. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Falando mais uma vez de riqueza, versículo 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Vejam, falando de renda, de salário. Então, Salomão aqui fala sobre o caráter moral em vários aspectos diferentes da vida. E quando chega lá no versículo 29, melhor dizendo, no versículo 26, alguns versículos ainda para nós vermos, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas as bênçãos levará sobre a cabeça do seu vendedor. Um comércio livre. Versículo 28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos herdarão. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, está falando aqui de questões de salário, questões de riqueza, quando chega especificamente no versículo 9. O que perturba a sua casa herda o vento. Por que nós vemos esses versículos, principalmente esses 26 e 27? Para entender sobre o que é essa perturbação que Salomão fala aí no versículo 29. Quando a gente olha esse contexto,
nós vemos que essa perturbação é especificamente aquela relacionada à ganância para com os bens deste mundo, para com as riquezas deste mundo. Então o que Salomão está dizendo aqui no fim das contas é que aquele que perturba a sua casa por causa da sua ganância às riquezas, esse herdará o vento, ou seja, herdará o nada, né? Essa pessoa não alcançará bons resultados dessa sua perseguição pelas riquezas, porque ele está completamente equivocado com relação a essa moralidade que é exigida por Deus, né? Então, nessa perturbação, Salomão está se referindo a uma espécie específica, que é essa que é fruto da ganância, né? Então, irmãos, existem aquelas pessoas que possuem extrema ansiedade na busca pelas riquezas do mundo, na sua ansiedade também com relação aos seus negócios, ao seu trabalho, na sua irritação para com as suas perdas financeiras, né? Trazem rigidez e dificuldades para dentro do seu lar. Então, o que Salomão está condenando aqui nesse versículo, né? Está condenando aqueles que trazem problemas, em outras palavras, né? Trazem problemas do trabalho para dentro de casa. Problemas da riqueza, né? Da sua ansiedade pela riqueza, melhor dizendo, para dentro de casa. E com isso perturbam sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou todos, né? E pessoas que fazem isso, eles herdam o vento, né? Salomão está aqui nos mostrando que o fruto dessas pessoas, o fruto que essas pessoas que perturbam seus lares por causa dessas questões relacionadas à ansiedade pela busca de riquezas, essas pessoas herdarão o vento, ou seja, nunca alcançarão nada de bom nessa busca, nessa ansiedade, né? Essa ansiedade não trará bons frutos para dentro desse lar, pelo contrário, né? Trará dificuldades para com seu cônjuge, trará dificuldades para com seus filhos, né? E essa ansiedade, portanto, é um resultado de uma insensatez de coração. Um coração pecaminoso, um coração que está mais focado na riqueza material do que na riqueza espiritual, mais focado nos benefícios desse mundo do que nos benefícios eternos do nosso Deus. E isso fará com que ele seja, para com todas as pessoas do seu lar, seja impossível alcançar uma paz genuína dentro do seu lar. Um lar cristão, irmãos, é um lar, pelo menos é o que nós podemos tirar desse versículo, é um lar que não é afetado pelos problemas de fora. É um lar que não é afetado pelas dificuldades do trabalho. Não é afetado pelos problemas de fora. Então, é contra a vontade de Deus, se assim podemos dizer, trazer problemas do trabalho para dentro dos nossos lares, mas problemas no sentido de perturbar ou trazer conflito para com os nossos familiares por causa desses problemas. Nós temos, portanto, irmãos, ainda falta parte do versículo, né? Então, o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração, né? Então, há ainda outro resultado da insensatez daqueles que perturbam os seus lares por causa das riquezas desse mundo, né? Ele será tolo em seus negócios, será tolo em seus trabalhos, em seu serviço, e muito provavelmente será empobrecido, né? Salomão ele fala de um contexto muito específico, né? Ele fala do insensato se tornar servo do sábio de coração. Talvez a ideia de Salomão, o que tenha passado na mente de Salomão na hora de escrever esse versículo, seja ele pensando numa analogia de alguém que tinha uma espécie de um comércio, e aí por causa da sua tolice, da sua insensatez nos negócios, ele acaba perdendo tudo e se tornando servo de outra pessoa que tem outro negócio, né? Ele tinha toda a oportunidade de ser próspero no seu trabalho,
Mas por causa da sua insensatez, ele se torna servo de outra pessoa, fazendo com que o seu próprio negócio vá de água abaixo. Talvez seja talvez seja essa a analogia que Salomão esteja querendo fazer aqui nessa segunda parte do versículo, né? E que nós vemos, o que nós tiramos disso é justamente que ele será, que esse fato dele perturbar a sua casa por causa dos seus problemas no trabalho, provavelmente, né, refletem o fato de que ele é alguém tolo no seu trabalho, tolo, né, no seu agir, tolo na sua vida. E por isso, como Salomão fala, será servo do sábio de coração, será servo de outro. A sua riqueza cairá, os seus resultados serão negativos, né? Algumas aplicações desse versículo. Então, irmãos, nós vemos que o trabalho é uma área da vida extremamente importante para o lar cristão, para a família, né? Mas pensar ou agir com coisas relacionadas ao trabalho de uma forma que confronta a vontade e a palavra de Deus tem levado muitas famílias à ruína, né? O trabalho é sim algo importante e necessário, mas essa coisa importante e necessária também deve ser realizada de uma forma que agrade a Deus. Também há princípios da palavra de Deus que devem ser aplicados na nossa relação do nosso trabalho, né? Então, essa ruína que pode acontecer num lar, seja um lar cristão ou não, ela dará sinal de chegada quando a ansiedade para alcançar as riquezas desse mundo, né, começar a atrapalhar a paz dentro do lar. Todas as pessoas que trabalham têm dificuldades nos seus trabalhos, isso é um fato. É por isso que o nome é trabalho. Se não fosse assim, seria moleza, né, seria outra coisa, né? Então, todos teremos dificuldades no nosso trabalho. Mas o fato de nós levarmos essas dificuldades para dentro de nosso lar e causarmos problemas dentro do nosso lar por causa dessas dificuldades, é um fato, é um sintoma, melhor dizendo, que mostra um problema muito mais sério dentro do nosso coração. E é justamente sobre isso que Salomão está falando aqui. E quando nós causamos problemas no nosso lar por causa dessas questões, né, isso já é um sinal de que mais na frente, se as coisas continuarem ruins dessa forma, o nosso lar provavelmente também será extremamente afetado, extremamente perturbado e talvez, consequentemente, destruído, né? Essa ruína também pode ser evitada desenvolvendo um caráter moral que agrada a Deus nas nossas relações de trabalho. Como eu estava falando, há muitos princípios bíblicos que nós devemos aplicar na nossa vida com relação ao trabalho. E obedecendo a Deus nesse sentido, e obedecendo a Deus os princípios também relacionados ao lar cristão, nós poderemos evitar que esse problema venha a arruinar o nosso lar ou trazer problemas para as nossas relações, né? Então, irmãos, seguindo para o próximo versículo que nós vamos analisar, agora lá em Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Vamos ler aqui 2 versículos. Provérbios 24, 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4. Que dizem assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, né? Salomão vem falar sobre alguns grandes substantivos, né? Sabedoria, inteligência, conhecimento, coisas necessárias para a edificação de um lar cristão. Então, irmãos, esse versículo, ele está dentro de um contexto que se inicia no capítulo anterior, no versículo 15. Abram comigo aí, Provérbios 23, 15. A partir aqui do versículo 15, ele vai nos trazer alguns princípios de sabedoria acerca da necessidade de que cada um de nós temos de buscar auxílio, de buscar
né, ajuda de pessoas sábias para a nossa vida. Né? Buscar o auxílio de pessoas que são sábias dentro do conhecimento do Senhor, dentro da piedade para com o Senhor, para que possamos, assim, ter uma vida mais agradável diante de Deus. Então, lá no 23, versículo 15, diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Né? Versículo 19, ele traz uma ordenança ao filho: ouve, filho meu, e ser sábio. Versículo 22, ouve a teu pai que te gerou. Então aqui Salomão está sempre dizendo: ouve, escuta, presta atenção nesse ensinamento, olha o que as pessoas sábias têm a dizer, busca sabedoria naqueles que têm mais experiência. Né? Salomão está aqui trazendo alguns princípios relacionados a essa perspectiva. Todos nós precisamos buscar sabedoria de pessoas mais inteligentes ou mais conhecedoras da palavra e da vontade de Deus do que nós. Todos nós, como servos de Deus, devemos buscar o quê? Tutores. É por isso que temos um pastor. É por isso que temos professores. Porque devemos buscar com pessoas que têm mais experiência, conhecimento, inteligência e sabedoria para poder superar as nossas dificuldades. Né? Irmãos, que coisa mais prazerosa é nós buscarmos a ajuda de alguém que já passou pela mesma dificuldade que nós estamos passando nesse momento. E quão prazeroso é também você ajudar alguém que está passando hoje por uma dificuldade que você já teve no passado. Né? Isso é algo extremamente intrínseco à vida cristã. Isso faz parte da comunhão que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo exige da sua igreja. Né? E Salomão também está falando sobre isso aqui nesse versículo, né? Na verdade nessa passagem, né? Que vai aqui do 23:15 até o final do capítulo 24. Né? Ele fala: ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho do teu coração. 22, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a sua mãe quando vier a envelhecer. Né? Cumpra a verdade, versículo 23, cumpra a sabedoria, instrução e entendimento. Versículo 24 é muito interessante, ele fala: grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar um sábio nele se alegrará. O pai que gera um filho que é sábio no Senhor também é alguém que se alegra extremamente. Né? Versículo 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os olhos te agradem dos meus caminhos. Em outras palavras, ele está dizendo aqui: veja o meu exemplo, né, e siga a minha experiência, agora pelo caminho que agrada a Deus. Né? E aí a gente chega lá nos versículos que vamos estudar agora, capítulo 24, versículo 3 e 4. Né? E ele diz no versículo 3, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Né? Vejam os grandes substantivos que ele fala: sabedoria, inteligência e conhecimento. A gente precisa entender um pouco melhor o que cada um dessas palavras significa, não só no nosso entendimento cotidiano de hoje, mas também o que se passava na mente dele, né, com relação à língua dele. Né? Então vejam, sabedoria, pesquisando um pouco mais sobre, né, o significado dessa palavra no contexto de Salomão, a gente vê que essa palavra, ela enfatiza a questão da exatidão. Então, quando alguém é sábio em alguma coisa, esse alguém ele tem um conhecimento exato sobre aquilo, um conhecimento sem erros. Ou seja, ele conhece a verdade sobre determinado fato. Quando ele tem sabedoria, ele não tem dúvida sobre algo. Ele sabe exatamente o que é aquela coisa. Né? Então, quando Salomão fala aqui, ó, porque com a sabedoria edifica-se a casa. Então, se quisermos edificar um lar cristão, nós devemos ter sabedoria.
nós devemos ter na nossa mente o conhecimento e a informação exata sobre o que é um lar cristão, sobre como edificar um lar cristão, sobre como formar um lar cristão. E onde, irmãos, nós buscamos esse conhecimento exato, essa verdade sobre o lar cristão? Na palavra de Deus. Quando Salomão fala aqui de inteligência, e com a inteligência ela se firma, a palavra, lá do original, ela tem uma ideia mais de capacidade. Uma capacidade de olhar para o fato, observar aquela situação e, a partir disso, construir um conhecimento. Então, quando ele está falando de inteligência, ele está falando dessa capacidade de você observar e avaliar as coisas. Então, com essa capacidade é que a casa se firma. Então, a capacidade de você olhar para sua esposa e conseguir analisar e conseguir discernir quais são as dificuldades, quais são os problemas, vão te ajudar a fazer com que o seu lar cristão se edifique. Semelhantemente para a esposa. Se a esposa tem essa capacidade, essa inteligência de olhar para o seu esposo ou de olhar para os seus filhos e conseguir analisar os seus filhos, observando os seus filhos para entender qual é a dificuldade dele, aí sim esse lar será firmado, como ele fala. Com inteligência, a casa se firma. Aí o terceiro grande substantivo que ele usa, conhecimento. E aí, quando a gente olha no original, essa palavra está mais relacionada à questão da experiência. Então, esse conhecimento que Salomão fala aqui é um conhecimento que é fruto de um entendimento, ou de um discernimento que essa pessoa tem uma vez que tem ou que ganha experiência, ou seja, amadurecimento. E principalmente amadurecimento espiritual. Amadurecimento pessoal e espiritual. Fazem com que essa pessoa tenha conhecimento, para que assim possa edificar o seu lar. Pensando, irmãos, sobre essa primeira parte do versículo 3, com a sabedoria edifica-se a casa. Então, nós vemos que essa edificação do lar exige a capacidade de perceber com exatidão os fatos acerca do lar cristão. Nos exige buscar nas Escrituras o que Deus falou sobre a família, o que Deus falou sobre o lar, o que Deus falou sobre ser pai, ou ser mãe, ou ser filho, para que assim possamos edificar um lar que seja verdadeiramente cristão. Um lar cristão, ele é fundamentado na obediência da palavra de Deus, sobre a verdade acerca do que é ser ou ter um lar cristão. E quando nós vimos aqui essa questão de nós temos que observar a palavra de Deus para podermos compreender o que é um lar cristão, para que assim possamos edificá-lo, nós vemos, portanto, que tanto a família, no sentido das pessoas, como a própria propriedade, ou a casa, ou o lar onde essas pessoas se relacionam, devem ser construídas a partir de meios lícitos e honestos, segundo a palavra de Deus. E com boa consciência, com boa reputação e com a bênção do Senhor em cima do nosso esforço. Então vejam, duas coisas que a gente pode até separar aqui. Primeiro, a propriedade. Segundo, as pessoas. Então, primeiro, as pessoas têm que se juntar de uma forma lícita e honesta, segundo a palavra de Deus, com boa fama, com boa consciência. Isso já é muito a buscar na palavra de Deus sobre os princípios que falam sobre essa relação. Segunda questão é a edificação dos bens, da propriedade. A propriedade igualmente deve ser construída de forma lícita e honesta, com boa consciência, com boa fama, com boa reputação, e ambos com a bênção do Senhor no esforço de cada um. Então vejam que o lar cristão ele deve ser fundamentado na palavra de Deus nesses sentidos. Então aquilo que nos é recomendado aqui como a melhor influência sobre a nossa prosperidade
é tanto a piedade com relação a Deus, como a prudência do controle de nossas questões. São duas coisas que devemos buscar: honestidade e piedade para com Deus. Uma vida e um lar fundamentado realmente na palavra e na servidão ao único e verdadeiro Deus, né? O versículo continua falando: e com a inteligência ela se firma, né? Ou seja, com essa capacidade de observar aquilo que Deus tem dito sobre o lar cristão, o lar pode se firmar. Então nós temos que observar nossos familiares, nós temos que observar a palavra de Deus, para que daí possamos tirar inteligência para edificar o nosso lar, para corrigir os erros, ou para construir algo, né? Se o casamento está para acontecer ainda, para construir algo fundamentado na palavra de Deus. E isso ressalta ainda mais a responsabilidade individual de cada membro da família, né? A existência da casa se torna uma certeza quando cada membro da família faz fielmente o que deve fazer, quando cada um cumpre com a sua responsabilidade. Responsabilidade essa dada, mais uma vez, pela palavra de Deus. Vejam que tudo se volta à palavra de Deus. Nós devemos, portanto, buscar a palavra de Deus em todo o nosso proceder, né? Na vida como um todo. E aí, quando um ou mais membros das famílias não fazem o que deve ser feito, a casa sofre. Quando alguém deixa de cumprir com suas responsabilidades, os problemas chegam, né? O resultado sempre vai ser o conflito. O temor e o ressentimento passam a residir, a viver naquele lar, naquela casa, né? E tudo isso vai causar atritos, vai criar fissuras dentro da família, e a própria existência desse lar será ameaçada. Então, quando nós deixamos de cumprir nossas responsabilidades, seja ela qual for, seja de pai, seja de filho, seja de esposa, seja de marido, a família irá sofrer como um todo, né? O lar cristão ele será afetado. Como ele continua no versículo: pelo conhecimento se encherão as câmaras, né? Vejam que Salomão ele fala, ele usa muito, né? Nós vimos já em vários versículos agora essa noite, ele usando muitas analogias, né? Falando de balança, falando de salário, falando, né, de comércio, falando de ser fiador. Mas nós temos, irmãos, que entender a escrita extremamente simbólica de Salomão em todos os provérbios. É óbvio que ele usa analogias que são extremamente úteis, né? E que são extremamente fidedignas, né? Como a questão da balança. Cada um de nós deve ter conhecimento de algum comerciante que tem seus trambiques, né, no seu comércio. Mas nós devemos entender que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o fato de que as bênçãos espirituais são superiores às materiais. E todas as bênçãos materiais são extremamente secundárias diante de uma vida cristã, né? Talvez Salomão tivesse levando isso em mente quando escreveu esse versículo. E falando toda sorte de bens que enchem as câmaras, sejam bens espirituais, que estejam mais especificamente relacionados às relações entre as pessoas dentro da família, né? Talvez isso seja o que tinha passado na mente de Salomão quando ele escreveu isso aqui. Ou talvez ele esteja falando especificamente de bens físicos, né? Eu sou mais propenso a pensar em bens espirituais. Então, com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, né? Então, a partir desse conhecimento, ou seja, a partir dessa experiência, desse amadurecimento espiritual e pessoal, né, o lar se encherá de bens, a família será próspera.
A família terá prosperidade. Do meu ponto de vista, prosperidade espiritual. Então a família ela irá bem diante de Deus, uma vez que tiverem conhecimento, ou seja, tiverem amadurecimento espiritual. E a casa se encherá, né? As câmaras se encherão de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Né? Bens espirituais referente às relações pessoais. Então a família terá uma vida tranquila, né, se assim podemos dizer, quando estiver cheias de bens espirituais nas suas relações entre membros da família. Um relacionamento abençoado entre marido e esposa, um relacionamento abençoado entre filhos e pais, obedecendo aquilo que a palavra de Deus tem a dizer, servindo ao Deus onipotente e onipresente e santo. Algumas aplicações, né, desse versículo. Aos jovens solteiros, cabe a necessidade de desenvolver sabedoria para a edificação do seu lar. Então, é preciso ressaltar as coisas mais fundamentais, né, na hora da pregação. E não há nada mais fundamental do que afirmar que o namoro cristão nada mais é do que um processo pelo qual o lar cristão é construído. Então não deve ter na mente de nenhum jovem outra ideia para o namoro além da construção de um lar cristão. Em outras palavras, o casamento. Todo jovem cristão, ele deve ter isso em mente quando começa a pensar sobre namoro. Então não há outro resultado do namoro na vida de um jovem cristão além da edificação do seu lar, além da construção de uma nova família, em outras palavras, além do casamento. Quando a gente pensa em famílias que já foram formadas, né, cabe a responsabilidade de cada membro desenvolver sabedoria para a boa execução de suas obrigações. Cabe ao marido, né, desenvolver sabedoria para identificar nas Escrituras aquilo que a palavra fala sobre ele e ele obedecer. A esposa, semelhantemente, aos filhos, semelhantemente também. E devemos todos buscar um amadurecimento espiritual para que assim nosso lar seja espiritualmente próspero, né? Para que nosso lar possa ser um local de bênçãos físicas e espirituais, principalmente, em obediência ao nosso Deus. Alguns princípios eternos, irmãos, que podemos ressaltar desses 3 versículos que nós vimos agora essa noite, e vejam que os 3 nos apontam para aqueles grandes mandamentos de Jesus. Vamos vê-los? Abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, do verso 36 até o verso 39. Quais são os grandes mandamentos de Jesus Cristo para a sua igreja, né? Nós vamos ver agora. Mateus 22, do 36 até o 39. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos aqui Jesus sendo questionado, né, por alguém, perguntando sobre os mandamentos da lei de Moisés. Né? E aí Jesus dá essa resposta: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então vejam que o grande mandamento para a vida cristã é um mandamento fundamentado na pessoa de Deus. Então nós devemos obedecer tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda obedecer, não porque desejamos bênçãos, mas porque Deus é quem Ele é. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, onipotente Rei, soberano sobre tudo e sobre todos.
Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A pessoa de Deus está sendo exaltada aqui. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amarmos a Deus, nós amaremos também o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos a Deus pelo que Deus é, nós também amaremos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Não porque essa pessoa merece, mas por causa de quem Deus é. E, obviamente, se essa pessoa também amar a Deus acima de todas as coisas, ela merecerá o nosso amor. Também temos que pensar nisso. E o versículo 40 ele finaliza: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam a importância desses 2 mandamentos. Sem esses 2 mandamentos, sem amar a Deus acima de todas as coisas, não conseguiríamos nem obedecer a nenhum dos outros em nenhum momento de nossa vida. Tudo o que fazemos dentro de uma vida cristã se fundamenta no fato de que amamos a Deus e queremos obedecê-lo e queremos seguir a sua palavra. Se não amamos a Deus, todo o resto é jogado fora. Então que venhamos, irmãos, a refletir nessa palavra e buscar demonstrar o nosso amor a Deus através da nossa vida, através do nosso lar. Outro grande princípio que nós podemos tirar é o princípio do contentamento em Deus. Abram suas Bíblias agora lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, do 5 ao 6. Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Que diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio. Não temerei, quem me poderá fazer o homem? Então, o que o autor de Hebreus está nos escrevendo aqui, nesses 2 versículos? Ele está nos ensinando que devemos nos contentar em Deus. Nós passamos por dificuldades neste mundo, passamos por problemas, podemos até ter necessidades dentro dos nossos lares, mas isso não deve nos impedir, melhor dizendo, de servir a Deus e obedecer a sua palavra. Porque o que o autor está falando aqui: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Então isso reflete naquilo que a gente falou lá no início, sobre pessoas trazendo problemas para dentro dos seus lares por causa da avareza, por causa de problemas de trabalho, por causa de perdas financeiras. O que no fim das contas está acontecendo na mente ou no coração dessa pessoa? Ela não tem contentamento em Deus, ela não se contenta com o que Deus dá, ela não se contenta com a pessoa de Deus, ela quer mais benefícios, ela quer mais bens. Mas o que nós olhamos na palavra de Deus é que ele tem uma grande promessa para a vida dos seus servos. Primeira parte aí do verso 6. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas, o que nós devemos fazer? Não criar confusão dentro dos nossos lares, mas confiar no Senhor. E dizer veementemente: o Senhor é o meu auxílio, diante do problema, diante da dificuldade. E para a gente finalizar, terceiro grande princípio eterno que a gente pode tirar desse ensino, de Salomão, é a busca pela sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria, e a verdadeira sabedoria, que é aquela que vem de Deus. E para vermos um pouquinho sobre isso, abram aí em Colossenses, capítulo 3.
Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver só um versículo 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Né? Então, o que nós queremos aqui é ver o que Paulo está escrevendo sobre sabedoria. Né? E ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então vejam que o apóstolo Paulo está falando no plural. Habite ricamente em vós. São muitas pessoas, né? Ele está falando para uma igreja inteira, ou melhor dizendo, para várias igrejas ao mesmo tempo. Habite ricamente em vós, em cada um de nós, em cada membro de uma igreja, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, ele está falando aqui uma sabedoria que é fruto de uma comunhão cristã. É uma sabedoria fruto de um relacionamento sadio dentro de uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus. Então, se quisermos sabedoria para lidar com os problemas de nossa vida, nós devemos buscar o quê? Primeiramente a comunhão. Não, melhor dizendo, primeiramente a Deus, mas também a comunhão. Quando estamos buscando a um irmão em Cristo, quando estamos buscando a ajuda de um pastor, nós estamos buscando a ajuda do corpo de Cristo. É a própria pessoa de Cristo que buscamos na vida dos irmãos. Quando buscamos auxílio, estamos exercendo a obrigação que temos de estar em comunhão. E isso exige que nós estejamos reunidos. Né? E pena pelas dificuldades que estamos passando hoje em dia por causa da dificuldade que temos de nos reunir. Né? Mas sabemos que no poder do nosso Deus, né, e na sua benevolência e no momento certo, nós poderemos estar todos reunidos novamente em todas as atividades da igreja. Né? Mas, portanto, busquemos a comunhão. E busquemos essa sabedoria que emana da comunhão, que emana da pregação, que emana do ensino, que emana do nosso irmão em Cristo, que às vezes passou pelas nossas dificuldades e que hoje pode nos auxiliar de forma santa e fundamentada na palavra de Deus. Então, irmãos, para finalizar, só recapitulando, 3 grandes princípios que nós tiramos, né, desses versículos de Provérbios, nessas escritas de Salomão, e confirmados também por escritos do Novo Testamento. Né? Nós devemos observar os grandes mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-lo por Ele ser quem Ele é. Nós devemos ter contentamento em Deus, sabendo que Ele é o nosso auxílio e que nenhuma dificuldade que passamos deve nos impedir de servi-lo. E, por fim, buscar por sabedoria. Sabedoria em Deus e sabedoria no corpo de Cristo. Amém? Que essa palavra possa frutificar no nosso coração. Que cada um de nós possamos obedecer cada vez mais ao nosso Deus, a sua palavra e amadurecer em santidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai,